Eu estava no banco do passageiro, presa dentro de um carro completamente imóvel. À nossa frente, uma fila interminável de veículos vermelhos não era um engarrafamento comum. Era um bloqueio total. O tempo simplesmente parou. Ao meu lado, o Lucas apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele suava, tremia. E eu sabia. Não era só o trânsito. Hoje era o dia. A cada minuto parado, o nervosismo dele me contaminava. O coração acelerava, a pressão aumentava. Tudo o que tinha sido planejado com tanto cuidado estava sendo esmagado por 3 pistas de metal imóvel. E naquele instante, uma pergunta me atravessou como um choque. E se esse fosse o momento errado? Ou o único possível? Mas antes de te contar o que aconteceu dentro daquele carro, e se ele teve coragem de seguir em frente, deixa o like, compartilha essa história e se inscreve no canal. E agora me diz, você esperaria o momento perfeito? Ou faria o pedido ali mesmo, no meio do caos do trânsito? Bom, vamos lá para essa história intrigante e comovente de hoje. Eu voltei meu olhar para o volante, mas meus olhos se desviaram imediatamente para ele. Ele não estava olhando para a estrada. O azul dos seus olhos estava fixo no console central, onde sua mão nervosa alisava a superfície. A caixa. Eu sabia que estava ali. Sentia a presença daquele pequeno objeto de veludo, como se fosse uma carga elétrica entre nós, pesando mais do que todos os carros parados ao nosso redor. O silêncio dentro da cabine, apesar do ruído externo, era uma afronta. O motor estava desligado e o calor da tarde de verão me sufocava. Eu prendi a respiração, observando a tensão migrar do seu maxilar para os ombros. Eu sentia o peso daquele anel, o símbolo de tudo que havíamos construído, mesmo sem tê-lo visto. Ele havia planejado a noite perfeita. O restaurante com a vista panorâmica, a música suave, o momento exato. E agora? O cenário era de buzinas desafinadas, um cheiro pútrido de escape e a frustração coletiva de milhares de pessoas presas. Meu coração batia tão forte, tão descompassadamente que eu podia jurar que ele ouvia o ritmo frenético através da camisa. Ele finalmente se moveu, não para checar o Waze, mas para deslizar a mão para dentro do bolso interno do seu blazer. Meu estômago deu um salto mortal, executando uma acrobacia de ansiedade e pavor. Era isso. Ele faria a proposta ali, rendido pela urgência daquele momento surreal. Minha mente gritou: "Não, espere, não estrague isso, espere pelo lugar dos seus sonhos." Mas minha boca estava seca, selada pelo terror de arruinar sua iniciativa e pela expectativa arrebatadora. Eu ouvi puxar a caixinha. Não era pequena, era de veludo, escura, e parecia vibrar com a importância do futuro que continha. Justo quando ele começou a virar o tronco na minha direção, a expressão dele se transformando naquele misto de terror e esperança que eu tanto amava, uma sirene ensurdecedora rasgou o ar denso. Eu me encolhi, meus tímpanos protestando. Uma ambulância, com sua urgência desesperada, tentava abrir caminho, forçando os carros próximos a se espremerem perigosamente. O pânico dos outros motoristas explodiu em xingamentos e novas buzinadas histéricas. O carro começou a vibrar sob a pressão da reconfiguração caótica do engarrafamento. O homem da minha vida encolheu o ombro, o rosto dele se fechando em um muro de decepção. O brilho nos olhos, aquele risco de coragem que ele havia acabado de encontrar, desapareceu sob a frustração lancinante. Ele apertou a caixa na palma da mão, recuando o movimento, como se o trânsito tivesse fisicamente roubado as palavras da sua garganta. Eu vi a lágrima que ele lutou para conter no canto do olho. Não era uma lágrima de tristeza, mas de raiva pura pela crueldade da circunstância. Eu respirei fundo, sentindo meu próprio sonho desmoronar junto com o silêncio momentâneo que a ambulância deixou para trás. Eu precisava agir. Eu não podia deixá-lo sentir que esse dia, esse plano era uma derrota irremediável. Eu estendi minha mão,
tocando o veludo da caixinha que ele protegia. Foi então que ele olhou para mim, e eu soube. Ele puxou a mão com um movimento brusco, como se minha pele o tivesse queimado. Meu toque, aquele simples roçar no veludo, desarmou-o completamente. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de implosão. Pesado. Eu não apenas descobri o segredo dele, eu detonei seu plano minuciosamente orquestrado bem ali, no meio do engarrafamento infernal. Minha garganta se fechou em um nó de culpa e êxtase simultâneos. Eu estava prestes a ser pedida em casamento, mas a alegria estava misturada à visão da derrota nos olhos dele. Ele não conseguia me encarar. Olhava para o para-brisa, para a massa metálica imóvel à nossa frente, como se pudesse derreter o asfalto apenas com a força da sua frustração. Eu sinto muito, sussurrei, e a frase não fazia sentido. Eu sentia muito por quê? Por ter arruinado a surpresa? Por estarmos presos? A tristeza dele era tão palpável que quase me sufocou. Ele balançou a cabeça lentamente, um movimento de resignação devastadora. Não, eu sinto muito. Ele retrucou, sua voz áspera, mais um ruído do que palavras. Eu passei meses planejando isso. Meses. O restaurante, a luz, a música, aquele lugar tem a vista exata da nossa primeira foto juntos. E agora é aqui. É um inferno quente e barulhento. Ele gesticulou em volta com desespero. O motorista do caminhão ao nosso lado soltou uma buzinada longa e estrondosa, que fez a lataria do nosso carro vibrar. O cheiro de diesel e pneu superaquecido invadia o veículo. Era a antítese absoluta de qualquer momento romântico. Era uma humilhação cósmica. Não é a culpa do trânsito, é a minha. Eu deveria ter saído mais cedo. Eu estraguei tudo. Ele desabafou, socando levemente o volante, o som oco ecoando no carro. Eu me inclinei sobre o console, ignorando a caixinha que agora jazia esquecida entre nós. Coloquei minhas mãos em seu rosto, forçando-o a olhar para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Ele não era um homem que chorava, mas seu espírito estava em frangalhos. Escute, eu insisti, minha voz cheia de convicção. Olhe para mim. Olhe para a mulher que quer passar o resto da vida com você. Você acha mesmo que o lugar, a música, a vista... Você acha que isso importa mais do que o que está acontecendo entre nós agora? Eu vi a dúvida, a dor do fracasso, mas também uma chama de reconhecimento voltando aos seus olhos. Se você estivesse me pedindo em casamento no meio de um lixão, eu diria sim, eu assegurei. O plano foi lindo, amor, foi perfeito. Mas a vida real, ela é assim, bagunçada, barulhenta, cheia de obstáculos que não podemos prever. E se vamos construir algo que dure, precisamos saber que podemos lidar com o caos juntos. Aquelas palavras pareceram perfurar a armadura de frustração que ele havia construído. Ele respirou fundo, soltando um suspiro que parecia ter guardado por horas. Ele pegou a caixinha novamente. Desta vez ele a segurava com reverência, não com posse. O motorista do caminhão, impaciente, começou a gritar obscenidades para o nada. O rádio de um carro próximo tocava funk carioca em volume máximo. O sol de fim de tarde, laranja e agressivo, entrava pelo vidro, aquecendo o interior a ponto de fazer o couro sintético do banco grudar na minha pele. Este não seria o momento de cinema. Seria um momento visceral, genuíno e, de alguma forma, infinitamente mais nosso. Com as mãos levemente trêmulas, ele abriu o estojo de veludo. O diamante, que eu nunca soube que existia, brilhou com uma intensidade chocante, refletindo o sol poente. Não havia como se ajoelhar. Não havia espaço para a pose perfeita. Ele estava sentado, eu estava sentada. E estávamos cercados pelo barulho e pela estagnação do mundo. Ele não fez a pergunta imediatamente. Ele apenas olhou para o anel, depois para mim. E uma leve, sofrida, mas autêntica curva de sorriso apareceu em seus lábios. Eu queria que fosse perfeito, ele repetiu, a voz quase inaudível por causa do som da ambulância voltando pela pista contrária.
Mas eu não consigo esperar mais um minuto. Eu não posso esperar até sairmos daqui para saber se você quer... Ele fez uma pausa dramática. O olhar dele estava fixo no meu, e a intensidade de toda a sua esperança, medo e amor se concentrou naquele único ponto. Eu estiquei a mão, pronta para pegar o anel, pronta para selar nosso destino no meio daquele inferno urbano. Você quer casar comigo? Aqui, agora, assim mesmo. No pior dia possível, ele perguntou, e a honestidade crua de sua proposta foi a coisa mais romântica que já ouvi. Eu mal consegui respirar antes de balbuciar a resposta. Eu não disse sim, eu disse o que eu realmente sentia. Eu não posso fazer isso. Aquelas 4 palavras caíram no calor abafado do carro com a força de um acidente de proporções bíblicas. Eu vi a luz ir embora dos seus olhos. O brilho da esperança que ele segurava, refletido no anel, simplesmente se apagou. Ele recuou ligeiramente, como se eu o tivesse atingido fisicamente. O silêncio que se seguiu não era o silêncio respeitoso de um momento sagrado, mas o silêncio estrondoso da desintegração. Minha garganta estava seca, mas as palavras precisavam sair. Não é você, Pedro. Nunca foi você. É tudo isso. Eu gesticulei freneticamente para o para-brisa, onde a fileira infinita de metal e vidro parecia rir do nosso desespero. É a rotina que nos engole. É o tempo que perdemos. São essas horas que nunca vamos ter de volta, presas aqui dia após dia, nos esgotando até a alma. Ele baixou o braço, o anel ainda pairando entre nós, um pequeno ponto de luz zombando da minha escuridão. Eu sei que é difícil, Lívia, mas casar não vai piorar isso, vai? Casar é sobre ter alguém ao seu lado enquanto você passa por isso. A voz dele estava baixa, embargada pela incredulidade e pela dor latente. Mas eu não aguento mais passar por isso. Eu quase gritei, e o som rasgado me assustou. Olhe para nós, Pedro. Estamos tendo a conversa mais importante das nossas vidas, espremidos entre um caminhão fedorento e uma SUV amassada. Isso é o nosso futuro? Ficar esperando, frustrados até que a vida finalmente comece? As lágrimas vieram, não lágrimas de tristeza romântica, mas de puro e absoluto esgotamento. O anel que representava um novo começo, de repente parecia o símbolo de uma prisão, a oficialização de uma vida onde estaríamos sempre correndo atrás do prejuízo, exaustos demais para realmente desfrutar um do outro. Eu estava assustada com a ideia de compromisso sob o peso daquela rotina esmagadora. Ele engoliu em seco. Aquele momento, aquele instante de vulnerabilidade total, foi o clímax da nossa relação. Então, o que você está dizendo? Que você vai embora? Você vai desistir de mim por causa do engarrafamento? O sarcasmo na palavra engarrafamento me cortou. Ele estava certo em sentir raiva. Eu estava transformando uma proposta sincera no meu próprio drama existencial. Não é sobre desistir de você. É sobre desistir disso, eu repeti, indicando o mundo externo. Eu preciso de ar. Eu preciso de espaço para respirar, Pedro. E este carro, esta cidade, este anel... Tudo parece me sufocar agora. O silêncio voltou, mais denso, mais perigoso. Ele guardou o anel de volta no bolso. Seu gesto foi lento e final. Eu não o impedi. A realidade da minha confissão atingiu-o em cheio. Ele não tirou os olhos de mim, mas havia uma distância gelada entre nós agora, maior do que os metros de asfalto que nos separavam de casa. Era a distância da desilusão. Eu esperei que ele gritasse. Esperei que ele ficasse furioso ou chorasse. Em vez disso, ele fez a única coisa que eu não esperava. Ele deu um sorriso triste, um sorriso que continha a soma de todo o nosso amor e toda a nossa frustração. Sabe o que é engraçado, Lívia? Ele disse, e sua voz estava estranhamente calma agora. Eu achei que o maior problema do nosso dia era o atraso. Mas o maior problema é que você está esperando pela hora perfeita. E ela nunca vai chegar. Ele apontou para o espelho retrovisor. Eu segui seu olhar e vi através da poeira da janela traseira um homem em uma van de entrega balançando a cabeça,
no ritmo de alguma música alta e desafinada. Ele estava comendo uma maçã e parecia completamente imperturbável, preso no mesmo purgatório que nós. Veja aquele cara. Ele não está feliz por estar aqui, mas ele está vivendo. Pedro continuou, sua voz firme. Nós pensamos que quando tivéssemos a casa, o carro novo, a carreira estabelecida, a vida seria fácil. A vida não é fácil. A vida teme o trânsito, Lívia. São os dias ruins. São os obstáculos imprevistos. Essa observação simples, vinda dele em meio à rejeição, me atingiu com uma clareza ensurdecedora. Eu não estava rejeitando Pedro. Eu estava rejeitando a imperfeição da vida. Eu estava esperando por uma história de conto de fadas, em vez de aceitar a realidade corajosa que tínhamos. 2 adultos imperfeitos, amando-se loucamente, tentando sobreviver. Eu não posso prometer que não haverá mais engarrafamentos, ele sussurrou, e puxou o anel de volta para fora do bolso. Seu olhar estava cheio de uma convicção renovada, não mais de desespero. Eu posso prometer que, não importa onde estejamos presos, eu estarei lá. E nós podemos passar por isso. Mas se você está esperando por uma estrada vazia para dizer sim, você nunca vai dizer sim. O motor do caminhão à nossa frente finalmente rugiu, anunciando um movimento lento e vacilante de poucos metros. A vida estava retomando o curso, mesmo que fosse apenas 1 centímetro por vez. E ali, entre o cheiro de diesel e o murmúrio de rádio, eu percebi que a verdadeira coragem não era fugir da confusão, mas sim abraçá-la. Eu estendi a mão desta vez com determinação e toquei a dele que ainda segurava a pequena caixa de veludo. Não espere, eu disse, e a emoção finalmente rompeu o nó em minha voz. Não espere pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. Eu aceito. Eu aceito o trânsito. Eu aceito a confusão. Eu aceito você. O sorriso que iluminou o rosto dele foi tão vasto e radiante que por um instante esqueci completamente onde estávamos. Ele não me abraçou. Ele apenas deslizou o anel no meu dedo e o diamante brilhou, não como um símbolo de perfeição inatingível, mas como uma promessa de resiliência. Era um sim encharcado de estresse, mas forjado na mais pura e brutal honestidade. Era o nosso sim, e era real. Eu ainda estava absorvendo a luz refletida do anel, essa pequena prova de fogo, quando a buzina ensurdecedora de um caminhão logo atrás de nós quebrou o feitiço. O mundo exterior não tinha parado para nossa epifania. O trânsito continuava a ser um monstro faminto, e nós éramos apenas 2 pontos minúsculos engolidos por sua frustração. Meus olhos marejaram, não de alegria lírica, mas de um cansaço avassalador. O alívio de ter dito o que precisava dizer era quase físico, como se um peso de 10 quilos tivesse sido tirado dos meus ombros. Mas agora eu sentia a ressaca de toda aquela adrenalina. Eu olhei para ele. Suas mãos estavam firmes no volante novamente, mas seus olhos, apesar de cheios de uma ternura inédita, estavam vermelhos. A tensão da espera, a frustração do plano desmoronando, tudo tinha custado caro a nós dois. Eu notei um suor frio na sua testa. Aquele homem, meu noivo agora, tinha atravessado o inferno para me fazer uma pergunta que deveria ter sido feita com música de fundo e taças de cristal. E ele fez. O que se seguiu não foi uma torrente de juramentos apaixonados. Foi a vida real invadindo. Eu te amo, eu murmurei, inclinando-me sobre o console central para roçar meu nariz no dele. Eu também te amo. Muito. Você consegue acreditar no que acabou de acontecer? A voz dele estava rouca, baixa, cheia de descrença. Eu ri, um som pequeno e quase histérico. Acreditar? Nós acabamos de nos unir oficialmente na pior hora e no pior lugar imagináveis. Isso é muito a nossa cara. Olhei para o Anans. Ele era delicado, mas incrivelmente firme. Não era um daqueles gigantes que aterrorizam o dedo, mas uma peça que prometia durabilidade, um brilho discreto
que parecia zombar da poeira da estrada que cobria o nosso carro. Era perfeito, justamente porque era tão imperfeito o contexto em que eu o recebi. A realidade bateu com a força de um tapa. Onde comeríamos? Tínhamos perdido a reserva. Nossos estômagos roncavam em uníssono. O perfume que eu havia borrifado, na esperança de um jantar romântico, havia se misturado ao cheiro acre do diesel e do asfalto quente. Precisamos contar à sua mãe, eu disse, voltando à praticidade. Minha voz soava estranha, como se estivesse usando-a pela primeira vez depois de um longo silêncio. Sim, e a sua família, mas espera. Deixa o trânsito fluir um pouco. Eu não consigo pensar direito com esse barulho. A próxima meia hora foi um purgatório de lentidão e silêncio cúmplice. Ninguém falava. Olhávamos para frente respirando juntos o alívio. O nosso momento tinha passado. Agora era hora de enfrentar as consequências práticas da nossa decisão. Cada metro que o carro avançava parecia uma metáfora para o nosso futuro. Lento, exigindo esforço constante, mas seguindo adiante. Finalmente, a maldição começou a se dissolver. A fileira oposta começou a se mover rapidamente, sinalizando que o pior havia ficado para trás. A tensão no ombro dele diminuiu perceptivelmente. Quando o carro finalmente alcançou uma velocidade sustentável e o barulho dos motores vizinhos se dissipou para um zumbido gerenciável, ele pegou minha mão novamente, beijando a aliança. Eu não teria trocado este momento por nada, ele confessou, olhando rapidamente para mim. O restaurante, a luz baixa, seria tudo lindo, claro, mas não seria real. Isso aqui, essa loucura, isso somos nós. Eu concordei, sentindo que cada célula do meu corpo relaxava pela primeira vez em horas. Tínhamos superado o teste mais caótico que o destino poderia nos impor. Se conseguimos nos comprometer em meio a uma crise de engarrafamento, sob a pressão de centenas de estranhos irritados, poderíamos sobreviver a qualquer coisa. Ele parou o carro no primeiro recuo tranquilo que encontramos, uma pequena área de descanso mal iluminada, mas que parecia um oásis. Ele desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela nossa respiração. Ligação número 1, ele disse pegando o celular. Minha mãe, ela vai enlouquecer. Eu senti um frio na espinha. O drama do pedido tinha terminado, mas o drama da notícia estava apenas começando. Observei enquanto ele discava, meu anel brilhando sob a fraca luz interna. A forma como ele segurava o telefone, a respiração profunda antes que ela atendesse, tudo era um prelúdio para a próxima fase. Nossa história não terminava com o sim. Ela se reiniciava agora, suja de poeira da estrada e cheia de uma urgência honesta. Eu sabia que a partir daquele instante, tudo seria diferente. Eu mal podia esperar para ouvir o primeiro grito de surpresa. A verdadeira jornada, aquela que acontece fora do engarrafamento, estava prestes a começar. Ufa! Que alívio ver esse drama se transformar em um sim inesperado e caótico. Se você gostou desta história de amor e caos, não se esqueça de curtir e compartilhar. E aí, respondendo à pergunta que fizemos no início, se você estivesse nessa circunstância, com o objeto de desejo na mão, você aguardaria o instante ideal planejado ou faria a proposta ali mesmo, no meio do tumulto do trânsito? Deixe sua resposta nos comentários. Assista outros vídeos na tela final agora.